Olá, gente, tudo bem? Aqui quem fala é o Marcos e neste vídeo eu vou mostrar aqui para vocês como é possível jogar baralho comum, né, um sistema de cartomancia com baralho comum, com profundidade e com uma certa atualização, tá certo? Para os tempos de hoje. Bem, antes de mais nada, vocês devem estar cientes que na cartomancia não existe uma verdade absoluta, uma forma correta e outra ou outras erradas de jogar cartomancia. Existem inúmeros e inúmeros sistemas de cartomancia que são populares até hoje, que foram desenvolvidos em diferentes épocas, em diferentes regiões, em diferentes culturas, em diferentes momentos da vida humana. Então, é natural que essa variedade ela exista, tá certo? E que todas elas acabem funcionando da sua maneira, tá certo? Então a gente tem o tarô com os seus diversos autores dando interpretações diferentes para as mesmas cartas e ainda assim funcionando, né, corretamente, funcionando bem. O baralho cigano, o Petit Lenormand, o baralho de Piquet, francês, o baralho espanhol, a sibila italiana, todo o sistema de cartomancia que tem a sua fundamentação, tem o seu valor e tem também o seu momento onde ele surge, para que a gente possa entender com profundidade como esses sistemas funcionam e como eles podem ser interpretados da melhor maneira possível. É interessante a gente levar em consideração isso. E levar em consideração também que existe uma defasagem quando a gente vai trazer esses sistemas de cartomancia para os dias de hoje. Por quê? Porque as pessoas mudaram os costumes, a religião, os relacionamentos, as profissões, né? Enfim, a dinâmica social, né? A visão de mundo das pessoas é completamente diferente da que era na época em que eles surgem. Claro, muita coisa ainda permanece, né? O ser humano ainda é o mesmo, mas dentro de um contexto diferente. Então, para que a gente não utilize expressões ultrapassadas, interpretações que se tornaram obsoletas, é conveniente uma atualização. E neste vídeo, né, a gente vai apresentar a minha maneira de atualizar, de codificar, como eu organizei o meu sistema, o seu simbolismo e a sua aplicação na adivinhação, na cartomancia. Tá certo? Então vocês estão vendo aqui uma imagem, né, com a mandala e aqui um baralho comum, um baralho que você pode comprar no supermercado, na mercearia, na bodeguinha da esquina, né? E que você pode utilizar para jogar este sistema que eu irei apresentar agora. Tá bom? O que é que você precisa saber com antecedência? Nada, certo? O que você precisa saber apenas é aquilo que a gente vai apresentar para você e depois você pode aprofundar, evidentemente, né? Mas eu gostaria de mostrar para vocês nesta imagem aqui que vocês estão vendo na tela, os 4 elementos,
as 4 estações, os 4 temperamentos, os 4 humores, as 4 fases da vida, né? De onde surge toda essa sistematização, os 4 naipes, né? De onde surge essa sistematização? Da cosmovisão de mundo antigo, né? Cosmovisão antiga, né? De onde os pré-socráticos, depois Aristóteles, apresentam primeiro os 4 elementos, né? Depois há um aperfeiçoamento, uma exposição mais bem elaborada, unindo a questão das qualidades primitivas, as estações, e fazendo um link, uma ponte com a astrologia, tá certo? A gente vai fazer uma ponte com a astrologia aqui, nesse caso, tá certo? Então, por exemplo, as 12 casas, as 12 divisões do corpo, né, que estão relacionadas aos signos, os 12 grandes assuntos, né, das casas terrestres, estão presentes nesse sistema, tá certo? E eu vou mostrar para vocês como funciona. Então, vai ser útil para você jogar para uma infinidade de assuntos, certo? Desde que você saiba utilizar as estratégias de decodificação simbólica que eu irei mostrar aqui, tá bom? Então vamos relembrar ou então apresentar aqui para quem não conhece a teoria das qualidades primitivas, dos 4 elementos, das 4 estações, das 4 fases da vida, onde era fundamentada a astrologia, ainda é até hoje, né? E todo tipo de arte da antiguidade, certo? Desde a magia, a alquimia, medicina, nutrição, né? Então vamos lá, vamos começar aqui com as qualidades primitivas, que são quente, frio, seco e úmido. Esse F é do frio, o Q é de quente, o U é de úmido, o S de seco. A qualidade quente, ela é centrífuga, ou seja, ela é para fora, de dentro, o movimento é de dentro para fora, né? Enquanto que o frio é de fora para dentro, é centrípeta, certo? O úmido é um movimento conciliador, certo? Agregador. Enquanto o seco é um movimento desagregador, separativo, certo? Então, essas 4 qualidades primitivas vão dar origem aos 4 elementos do reino sublunar, né? Que é apresentado na teoria de Aristóteles, né? Como um mundo que está sujeito às mudanças, e os mundos supralunares, as esferas onde reinam os astros, que não estão sujeitos à corrupção, certo? Que é a parte Lua, Mercúrio, Vênus, Sol, Saturno, a esfera do zodíaco, até o motor primeiro, certo? Tudo bem. Então, unindo 2 qualidades primitivas, a gente tem um elemento, tá? Cada elemento tem a sua estação, tem a sua fase lunar, tem os planetas que têm afinidade com ela, né? E assim a fase da vida. Então, assim a gente vai entender todo esse sistema. Então, vamos começar aqui com a qualidade quente e úmida, que é o ar, né? O ar, que é quente, ou seja, é um movimento expansivo e ao mesmo tempo acolhedor, é quente e úmido, por isso essa característica da sociabilidade, que é expansiva e ao mesmo tempo acolhedora, e
está relacionado a os planetas benéficos, no caso, Vênus, que é o planeta dos cinco sentidos, das impressões sensoriais, né? da, da, da percepção sensorial, e Júpiter, que é o planeta dos modelos, das analogias, da filosofia, e os dois são astros benéficos, que facilitam a vida, né? Vênus está relacionado com essa questão também do prazer, e o Júpiter com as questões de proteção, certo? A estação relacionada com o quente e úmido é a estação da primavera, certo? Primavera. E a fase da vida é do 0 até os 20 anos. Por quê? Porque é a fase onde o ser humano está mais bonito, está mais flexível, né? Tem mais facilidade para aprender as coisas, né? Para assimilar modelos, padrões. Então, tudo isso está relacionado com os benéficos, certo? E a primavera também. A qualidade quente e úmida dá origem também ao humor, né, segundo a medicina, né, o sistema hipocrático, sanguíneo, certo? Sanguíneo, corresponde ao ar, quente e úmido. São pessoas falantes, empáticas, gentis, né? Tem a ver com os benéficos. Muito bem. Depois da primavera vem o verão, que é quente também, só que seco, certo? Também é a fase do dia, né? Assim, se a gente dividir o dia em 4 partes, das 6 até as 9 horas da manhã corresponde ao ar. Depois, 9 até o meio-dia, essa fase mais quente e seca, né? Que é a fase onde o Sol fica bem quente mesmo, né? Que está relacionado a Marte e o Sol, que são os dois planetas quentes e secos, certo? A fase da vida é a fase dos 20 aos 40 anos, que é justamente a fase que você quer se autoafirmar no mundo, é a fase que você vai focar na sua identidade, né? Você vai identificar a sua identidade, você vai lutar por aquilo que você quer, né? Vai querer aparecer, né? Vai querer mostrar que sabe, né? É uma fase também bem agressiva, né? Das fases da vida humana, uma fase bem agressiva, essa dos 20 aos 40 anos. E a estação verão, né? E o temperamento é o colérico, certo? O temperamento é o colérico. Já a partir do meio-dia em diante, até as 3 da tarde, a gente tem a fase, né, seca e fria. É quando a coisa começa a esfriar, né? A coisa vai começando a esfriar. E corresponde aos 40 aos 60 anos, certo? Aproximadamente dos 40 aos 60 anos, ou seja, é a fase da maturidade, né? O outono é a estação da colheita. Aqui você aprende, né? Aqui você mostra que sabe, né? Que aparece, e aqui você colhe os frutos. Geralmente é a fase da vida onde você se torna uma pessoa mais séria, mais reservada, típico das características seca e fria, né? As características melancólicas. É aquele momento onde você começa a perceber que não é de aço, né? Começa a ter medo de morrer em alguns casos, né? Medo da velhice, né? Coisas que são típicas
do temperamento melancólico dessa fase, né, da vida, da maturidade, dos 40 aos 60 anos. Né? Há uma queda na vitalidade, assim como o sol cai, há uma queda na vitalidade também durante esse período. Mas é uma fase onde você se torna mais pé no chão, por isso tem a ver com Saturno, mais realista. Você se torna mais hábil, né, na sua profissão, naquilo que você faz, nas suas atribuições profissionais, né, nas suas artes, naquilo que você faz para viver. Então, você tem mais habilidade, Mercúrio. E o temperamento é o melancólico. Melancólicos são pessoas mais reservadas, mais realistas, mais responsáveis, mais tristes também, né? Em muitos casos, né? E por último, nós temos aqui das 3 da tarde até as 6 da noite a fase fleumática, quando realmente existe a transição da quintura para o frio da noite, né? A fase mais yin, né, do dia, que é frio e úmido, ou seja, é para dentro e ao mesmo tempo acolhedor. Né? Quando eu medito sobre esse momento do dia, eu vejo as pessoas colocando as cadeiras na calçada, ou então sentando em uma mesa para conversar, para dizer o que foi que aconteceu no dia, né, trocar informações, porque a Lua lembra essa questão da memória, né, da imaginação, da familiaridade, onde você vai estar com as pessoas que são familiares a você, né? Então, corresponde também na questão das idades, dos 60 aos 80 anos, tá? Ou mais, se a pessoa, né, tem uma certa resistência, ela vai conseguir viver mais tempo que isso, é claro, né? E assim, é uma fase da vida onde há muita sabedoria se a pessoa estiver com condições de saúde razoáveis, né? Porque ela vai ter guardado na sua memória a sabedoria, ou seja, a água para nutrir, para educar as futuras gerações aqui, né, que surgem. Interessante que o símbolo das 4 estações, a primavera é um broto, né, uma semente brotando, aqui é uma planta já bem viçosa, né, bem grande já, aqui uma árvore cheia de frutos e aqui um celeiro, né, com muitas sementes guardadas, né? Ok, então aqui nós temos os naipes. Então, naipe de paus corresponde ao ar, naipe de espadas corresponde ao fogo, né? Inclusive, naipe de espadas, o próprio nome espadas lembra um dos atributos de Marte, que Marte ele rege objetos cortantes, né? Ouros, naturalmente, corresponde ao, ao elemento terra, né? Inclusive o naipe do dinheiro, das responsabilidades, do trabalho, que dinheiro, ó, o regente universal é Mercúrio, né? As responsabilidades universalmente na astrologia, Saturno. E copas, naturalmente, água, certo? A imaginação, o mundo subjetivo, a memória, vinculado à água. A questão da expressão e emoção está vinculada ao elemento fogo e a espadas, tá certo? Fogo e espadas. Sol é o planeta universal da questão da expressividade, da arte, né? Os artistas, né, são, são simbolizados
pelo sol, certo? Inclusive aquele astro que brilha, né? Que preenche, que ilumina onde está. Enquanto que a pessoa que aprecia a arte já é Vênus, certo? Então, existe uma diferença aí. Existe também muita confusão. As pessoas confundem emoção com água e fogo, certo? Emoção, paixão, aversão, raiva ou paixão é emoção. Portanto, é fogo e não água, como normalmente a gente vê atribuindo por aí. Inclusive, essas atribuições, elas têm harmonia com as qualidades primitivas, têm harmonia também com a forma de interpretar os elementos na filosofia taoísta, tá certo? Na filosofia taoísta, o naipe da emoção, ou quer dizer, o elemento da emoção é o fogo, tá certo? E da deliberação, da vontade à terra, dos modelos é o ar ou madeira, né, que é chamado, em vez de chamar ar, chama madeira, né? Pois bem, então nós já temos aqui os 4 naipes, as qualidades. Então, por exemplo, se você pega um personagem de Paus, você sabe que esse personagem ele tem as características de humor, né, de comportamento do sanguíneo. Se você pega um personagem de corte de copas, você sabe que ele tem a característica fleumática. Então, a rainha de copas, uma mulher fleumática. Um valete de ouros, um jovem, uma criança melancólica. E assim por diante. Tá bom, gente? Muito bem. Outro elemento simbólico que a gente precisa levar em consideração é a questão assim, isso é fundamental, certo? Fundamental. É justamente a questão até para você fundamentar a, as previsões com perguntas diretas ou específicas, né, sobre um determinado assunto, dentro dessa lógica, puxando para essa lógica dos 4 elementos e pela lógica dos 7 planetas tradicionais da astrologia, né? A gente poderia também atribuir aqui dentro dos 4 elementos, né, aqui a lua crescente, a lua cheia, a lua minguante e a lua nova, tá certo? Do 0 aos 90, lua crescente, dos 90 aos 180, lua cheia, ou quarto colérico, dos 180 até os 90 minguante, a fase melancólica da lua, e dos 90 minguante até a lua nova propriamente dita, a gente tem o quarto minguante, tá? Ok, então, na astrologia, os assuntos eles são divididos em 12 casas. Então, por exemplo, a, a aparência, a identidade, as maneiras, casa 1. Dinheiro, objetos, pertences, casa 2. Irmãos, viagens curtas, comunicação, casa 3. E assim por diante, tá certo? Então, para facilitar, né, a questão por exemplo, você vai jogar para uma questão de saúde. Não estou dizendo que aqui com isso que a cartomancia vai substituir diagnóstico ou consulta médica, não. Não vai, certo, pessoal? Não vai. Não substitui nem diagnóstico nem consulta médica. Mas suponhamos que você quer ver a simbologia só para ter uma informação, né, para a pessoa refletir, para avaliar como é que estão as coisas. Então você quer, ou então você vai numa cartomancia, vai ver, tirar uma mensagem, de repente
A pessoa está interessada em saber sobre determinado assunto e surge a temática da saúde. Aí isso é motivo para você encaminhar a pessoa para procurar um médico, procurar um exame, né? Então eu vou apresentar aqui as cartas, eu até marquei, né, com uma caneta para facilitar a memorização, mas com o tempo a pessoa acaba lembrando naturalmente. Então, a rainha de espadas, ela inaugura, né, as casas com, né, Áries e também relacionada ao signo Áries e ao planeta Marte. Casa 1. Então, aqui já vai falar sobre o assunto casa 1. Parte do corpo, cabeça, aqui dos dentes superiores até o alto da cabeça, que é o que corresponde a Áries, né? Dos dentes inferiores até o pescoço, a parte da nuca também, touro, né? Vênus também vai ter uma atribuição por causa do regente, e casa 2. Certo? Dinheiro, o assunto é principalmente dinheiro, mas pode ser também conselheiros, a munição que a pessoa tem, né? Isso vai aumentar o seu repertório de saber que assuntos rege com maior segurança à medida que você conhece mais sobre as casas terrestres na astrologia, tá certo? Na perspectiva antiga, certo? Perspectiva helenística, medieval, não essa astrologia moderna. Aqui nós temos o valete de paus, né? Note que, olha, como é um signo de fogo, tá vendo? É espadas. Aqui, como é um signo de terra, ouros, certo? Já o próximo signo, que é Gêmeos e a casa 3, está vinculada a paus, o valete de paus. As casas cadentes eu vinculei aos valetes, as angulares, as rainhas e as sucedentes dos reis, tá certo? Então aqui, assuntos tipo da casa 13. Cursos básicos, né, viagens cotidianas, né, a comunicação, os irmãos e o signo de Gêmeos e o planeta Mercúrio. Aqui nós temos o signo de Câncer, a casa 4, o naipe de copas, naturalmente, porque é elemento água, né? E uma rainha, que é angular. Todas as casas angulares são com rainhas, são as casas mais fortes, né? Então, em seguida temos aqui casa 5, que é o signo de Leão, o planeta é o Sol, né? Corresponde ao coração, às costas. A Câncer corresponde aos seios, né? Gêmeos corresponde à parte do corpo dos braços, da clavícula, dos pulmões. Tá? Aqui o intestino delgado, né? O signo de Virgem, a casa 6 e o planeta Mercúrio. O duodeno também, né? Correspondendo à parte do corpo. Casa 7, o signo de Libra, planeta Vênus e, naturalmente, o naipe de paus, que é o ar. Né? Rainha, novamente, casa angular. Escorpião, que está vinculado à água, a Marte e aos assuntos, aos intestinos, o intestino grosso e os órgãos excretores, certo? O Libra corresponde aos rins, né?
também um pouco dessa parte da bexiga. O valete de espadas, né, que é fogo. A Sagitário, que é casa cadente, né? Casa 9, casa da religião, casa de preparação profissional, de viagens excepcionais, lugares distantes, casa 3, lugares próximos, 9 lugares distantes, o estrangeiro, né? E qualificação profissional. Planeta Júpiter, elemento fogo. Temos aqui a casa 10, com Capricórnio, com Saturno e o naipe de ouros, naturalmente, porque Capricórnio é terra. E angular, né? Então temos aqui a rainha de ouros. Temos agora a casa 11. Assim, o Sagitário está relacionado ao fígado e às nádegas e coxas. Tá? E o planeta Júpiter. Já o Capricórnio, pele e ossos, e o joelho especificamente, a região. Né? Casa 11, nós temos Aquários, que é o sistema circulatório. Né? O assunto da casa terrestre são os grupos, os amigos, os apoiadores do trabalho, né? Benfeitores, bons espíritos, e o planeta Saturno, elemento ar, né? Por isso que é paus. Por último, a casa 12, a casa das prisões, das internações, hospitalizações, perigos espirituais, né? E o signo de peixes corresponde aos pés, né? Os pés. E o planeta Júpiter. Muito bem. Então, já falamos das 12 casas e as suas respectivas correspondências. Agora restam as cartas numeradas. Como é que a gente vai utilizar? Nós podemos usar confortavelmente os atributos, mesclando os atributos dos elementos, das qualidades primitivas, com os significados da numerologia pitagórica, né? Do 1 até o 9, e nesse caso se exclui a numeração 10, né? Você não precisa colocar o 10, nem as cartas do Coringa, tá certo? Não precisa. Mas se você quiser colocar as cartas de 10, você pode colocar como um restart. Certo? Pode colocar como um restart. Então, a casa 1, quer dizer, a numeração 1, a gente atribui ao Sol. Certo? Porque lembra essa questão da unidade. Tá? Aqui é um exemplo. Ás de ouros, né? Então, o Sol e o elemento Terra. Então, você vai buscar um simbolismo do Sol, dos seus atributos universais, né? Como o brilho, como o sucesso, como a saúde, a disposição, né? Figuras paternas, né? A expressão, o orgulho, né? Então você pode fazer diversas associações, né? Vai depender do seu conhecimento de astrologia. Cada planeta ele tem as suas virtudes e os seus defeitos. Por exemplo, a virtude do Sol é a autoestima, já o defeito é o orgulho. Então, dependendo da estratégia de leitura, se você pergunta, qual o defeito dessa pessoa? E sai por exemplo, um Sol de ouros,
ou um ás de ouros, está dizendo que o defeito dessa pessoa é orgulho material, orgulho por aquilo que ela possui, orgulho pela sua responsabilidade, algo assim, certo? Qual a virtude dessa pessoa? E sai o sol e o ouro, é uma pessoa generosa materialmente, que ela usa os seus recursos para ajudar as pessoas, né? Aí depois temos Saturno, que é todas as cartas de numeração 2, eu vinculei a Saturno, né, no sistema. Então, se tem Saturno em fogo, são bloqueios naturalmente emocionais. Ou então um bloqueio, o naipe de espadas tem a ver com luta, tem a ver com expressão e com lutas, por causa de Marte e do Sol. Então, pode ser uma pessoa brigando com você, natural, uma briga, certo? Uma pessoa se opondo naturalmente a você, ou um bloqueio para você se expressar suas emoções, certo? Já que Saturno é o opositor, né? Aquele que causa dificuldades, restrições, obstáculos. Então, por isso, eu associei ao número 2. Já os de numeração 3, eu associei a Júpiter. Por quê? Porque o 3 é o número da expansão, assim como o Júpiter, né? O 2 também, né? Tem essa questão do Sol, quer dizer, o 2 tem a ver com o Saturno por conta também que lembra o aspecto de oposição. Você pode usar isso para lembrar, né? O aspecto de oposição que tem a natureza de Saturno. Já o Júpiter, ele tem a natureza de expansão, de cooperação, de ajuda, como os trígonos na astrologia. Então, se você quer saber se uma coisa vai para frente ou não, se aparece um planeta benéfico, Júpiter, ou Vênus, ou Sol, a Lua, geralmente vai dizer que sim. E se aparecem cartas de maléficos, está dizendo não, certo? De uma maneira geral, vai, claro, depender do contexto, daquilo que está perguntando e a forma como sai a resposta, né? A sua estratégia de leitura. Mas a chave é essa, certo? Ou realizes com dificuldade, tendo uma carta de maléfico, certo? Então, sim, o, o defeito de Saturno é a avareza, né? A avareza, um medo, enquanto que a sua virtude é a responsabilidade, maturidade, responsabilidade, Saturno. O Júpiter, a, a virtude é a bondade, a benevolência, né? A produtividade, a fartura, né? Que gosta de fartura, que gosta de fazer o ambiente onde está prosperar, as pessoas com quem se relaciona prosperar, né? E enquanto que o defeito de Júpiter tem a ver também com a abundância, que é o desperdício, que é a gula, né? Você já comeu, já está satisfeito, seu corpo já está nutrido, você continua comendo. Isso, desperdício de comida, poderia estar alimentando pessoas com fome, poderia estar, né? E o excesso da gula em vários níveis, né? Excesso no comer, no beber, né? No se divertir, tudo isso está vinculado ao Júpiter e aos números 3 em qualquer naipe, certo? Já o 4 está vinculado a Marte, tanto é que lembra as quadraturas, né? De Marte, que lembra Marte também. Que as quadraturas em astrologia, elas pedem esforço, né? Que é um dos atributos de Marte, né? A diligência, e também
a questão de realização com conflitos. Né? Você vê que uma mesa de 4 cantos, ela tem aquelas quinas que podem machucar, podem ferir. Né? Então, é isso que lembra Marte. Marte, naturalmente, seu defeito é a ira, a raiva, né, descontrolada, e a sua virtude é a diligência, a disposição para trabalhar. Já Vênus está vinculada ao número 5. Né? Vênus eu relacionei com o número 5, tanto é que o júbilo de Vênus está na casa terrestre 5, tá certo? Que é a casa do prazer, casa da diversão, das crianças, né? Daquilo que é bonito na vida, né? Então, todos os 5 eu relacionei com a Vênus. A virtude de Vênus é naturalmente a questão do equilíbrio, da temperança. Enquanto que o defeito é a luxúria, a futilidade, a preocupação demasiada com estética, em detrimento da praticidade, muitas das vezes. Né? Já o número 6 eu relacionei com Mercúrio, né, que lembra até a estrela de 6 pontas, né? Um triângulo subindo, um triângulo descendo. Mercúrio ele faz esse papel de mediador aí dos, dos deuses, né? E o sexto tem a ver com o aspecto de comunicação também, né? Muitos autores antigos relacionam esse aspecto benéfico a Vênus, tá certo? Mas aqui nesse sistema específico de cartomancia, já que a Vênus eu já atribuí ao número 5, né? Essa característica do sextil, né? Fica com o Mercúrio, tá bom? Então, Mercúrio tem a virtude de ser inteligentíssimo, né, com grande capacidade de comunicação, de medicina, de articulação financeira, mas também é o planeta da inveja e dos ladrões. Né? Casa 7 é a casa, quer dizer, a numeração 7 eu atribuí à Lua, certo? A Lua. Porque o número 7 e a Lua tem a ver com esse lance do místico, né? Com as questões do oculto, né? E a Lua traz isso daí, né? Tanto é que você vai fazer qualquer ritual mágico, né? Você leva em consideração a fase da Lua, os aspectos da Lua, antes de mais nada, se a Lua está mal aspectada por maléficos, ela está fora de curso, aí já fica mais difícil de você fazer qualquer magia, né? Inclusive é recomendado, né? Não fazer determinadas cirurgias de risco ou operações financeiras arriscadas com a lua fora de curso, porque a lua ela está vinculada ao cotidiano também, né? 7 dias da semana e tal. Então, os 7 ficaram vinculados à lua. Né? Já o 8 eu relacionei com a parte da fortuna, né, que está muito vinculada às coisas que tendem a acontecer com o corpo físico e assim materialmente falando, certo? Então todos os 8 eu vinculei à parte da fortuna e os 9 eu relacionei com a parte o lote, né, do espírito, que tem a ver mais com questões mais transcendentes, mais espirituais. Nosso anjo da guarda, por exemplo.
bom? Então é isso. O sistema ele funciona dessa maneira. Você pode utilizar apenas com a, a numeração até o 9, mas pode usar 10 também. Né? Você pode, se eu for usar a numeração 10, eu usaria como a parte da fundação. É outra parte arábica, é outro lote grego. Né? Então, os sistemas que você pode utilizar, por exemplo, você vai perguntar sobre saúde. Ah, como é que está a minha saúde? Embaralha separadamente apenas os 12 personagens de corte e tira. Né? Suponhamos, quero saber aqui algo sobre como é que está a minha saúde. Aí eu tiro uma carta para identificar a parte do corpo e em seguida embaralho as cartas numeradas para saber se vem junto da parte que é identificada um planeta benéfico ou maléfico. Aqui no caso, saiu a casa 9 e a parte do espírito, certo? 9 é fígado, né? E coxas. A parte do espírito é algo espiritual, certo? Aí se eu quero, nem é bom nem é ruim. Aí eu quero tirar mais uma carta para averiguar, certo? Se sai uma carta benéfica ou maléfica, como complemento. Aí saiu aqui a lua. Lua de fogo, lua de espadas. Então posso dizer que o fígado está sendo afetado, né? Por conta das emoções. Inclusive, a lua é um astro benéfico, né? Um luminário. Os luminários são benéficos. Fogo, emoção. Né? Então, pode dizer que está tudo bem com o fígado, mas pode ter uma sobrecarga devido às emoções fortes. Né? Emoções fortes. Então, desta maneira que você vai jogar. Né? Ah, eu quero uma mensagem para o dia. Aí primeiro você embaralha as cartas, as 12 cartas de corte, saber, né, para que área da vida vai esta mensagem. Pronto, selecionei a carta de corte, agora eu vou embaralhar e tirar aqui uma carta numerada. Daqui nós temos 11, casa de amigos, de grupos, e a lua, uma carta benéfica, e o naipe de copas. Ou seja, talvez você lide com esse assunto dos amigos, seja importante, né? E de uma maneira assim mais intimista, mais familiar com os seus amigos, certo? Ou com algum grupo. Lidar de forma mais familiar a lua, ainda mais com o naipe de copas e os amigos. Lidando, a mensagem do dia seria: você vai lidar com os seus amigos de uma forma mais íntima, mais familiar, como por exemplo um convite para um aniversário, ou um convite para ir na casa, ou uma visita indo até a sua casa, ou um grupo indo visitar a sua casa, algo assim, tá certo? Então note que fica um sistema bem claro, né? Você quer saber, por exemplo, sobre, sei lá, essa pessoa é confiável ou não, né? Aí quais são as características dela? Aí você pode utilizar esse recurso aí, por exemplo, tira o 3 de, quer dizer, o valete de paus, aí tem a característica de gêmeos, né? Então é uma pessoa bem comunicativa, tagarela, que gosta de falar, de se expressar, né? Aí você pergunta, qual o defeito dela?
Aí você tira aqui, sai, tá vendo? 6 de paus. O defeito de Mercúrio é a inveja. Ela é comunicativa, é divertida e tal, mas tem um defeito da inveja, né? Então, note que fica assim bem claro para quem entende o simbolismo. Não precisa de decoreba, não precisa de cartilhas, não precisa de livretos. É tudo bem fácil. O que você precisa dominar é apenas o estudo do simbolismo, né? Quanto maior for o seu repertório de conhecimento dos 4 elementos, da astrologia, das casas terrestres, melhor você vai jogar esse oráculo aqui com as cartas do baralho comum, com essa perspectiva que acabo de apresentar, tá bom? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou do vídeo, deixa o like, comente, compartilhe, diga o que achou aí da sugestão, tá bom? Um grande abraço. Até mais.